Todos nós conhecemos a história da Bela e a Fera, um conto de fadas que fala sobre amor, redenção e magia. Mas e se eu te dissesse que a versão que ouvimos é apenas uma mentira doce, criada para esconder a verdade? Por trás das flores vermelhas, do castelo e da promessa de amor, existe uma história macabra, marcada por sangue, almas aprisionadas e uma maldição eterna. Esta não é uma fábula para crianças, é um aviso. A verdadeira lenda da Bela e a Fera não termina com um beijo de amor verdadeiro, mas com gritos, morte e um príncipe maligno que atravessa os séculos, caçando as mais belas para roubar sua juventude. Então, seja bem-vindo ao canal Pesadelos Secretos. Apague as luzes, aumente o volume e prepare-se, porque hoje você vai conhecer a versão que nunca contaram para você, a maldição do sangue, a verdadeira história da Bela e a Fera. Havia uma vila esquecida, encravada entre florestas escuras e montanhas sempre cobertas por névoa. Ninguém ousava sair após o pôr do sol, pois contavam-se histórias de uivos que não pertenciam a lobos, de sombras que atravessavam portas fechadas e de olhos que observavam por entre as frestas das janelas. No coração dessa vila vivia Isabela, uma jovem de rara beleza, conhecida não apenas por sua aparência, mas por sua coragem. Enquanto outros temiam a floresta, ela se aventurava em seus limites para colher ervas medicinais que ajudavam a curar os doentes do vilarejo. Mas havia um lugar que até mesmo Isabela evitava: o castelo em ruínas que se erguia no alto da colina. Suas torres retorcidas eram visíveis a quilômetros e os aldeões juravam que, em noites de lua cheia, o castelo respirava, exalando gemidos e tremores como se fosse um corpo vivo. A lenda dizia que séculos atrás, um príncipe orgulhoso havia sido amaldiçoado, transformado em uma criatura hedionda, metade homem, metade fera. Alguns diziam que ele havia morrido. Outros acreditavam que ainda vagava pelos corredores do castelo, esperando por sua próxima vítima. Certa noite, o pai de Isabela, um comerciante cansado e pobre, perdeu-se na floresta ao voltar da feira. A tempestade desabou e relâmpagos iluminaram a silhueta imponente do castelo. Sem escolha, ele buscou abrigo ali. O castelo parecia abandonado, mas havia tochas acesas. As portas se abriram sozinhas, rangendo como ossos quebrados. O pai entrou, com o coração acelerado, e encontrou uma mesa posta com banquete quente, mas nenhuma alma presente. Com fome e frio, ele se serviu. Antes de partir, atravessou o jardim interno e, ao ver uma rosa vermelha e perfeita em meio ao inverno, arrancou-a para levar de presente à filha. Foi nesse instante que uma sombra colossal se ergueu atrás dele. A criatura era imensa, com garras afiadas e olhos que brilhavam em vermelho. Sua voz era grave, gutural, mas com uma estranha cadência humana. "Você ousa roubar o que é meu?" rugiu a fera. O homem caiu de joelhos, implorando por piedade. A fera o encarou, mas em vez de devorá-lo, fez-lhe uma proposta. "Tua vida será poupada se trouxeres para mim aquilo que mais amas." Apavorado, o comerciante concordou, e ao regressar à vila, contou à filha sobre o pacto. Isabela, sem hesitar, decidiu ir por conta própria. Para ela, era preferível enfrentar o destino do que perder o pai. Na noite seguinte, seguiu a trilha até o castelo. As portas novamente se abriram sozinhas. A fera a esperava na entrada, imponente, mas com um olhar que misturava fome e desejo. "Então você é a oferenda", disse ele, analisando-a como se fosse um tesouro. "Vim em nome do meu pai. Leve-me e deixe-o viver em paz", respondeu Isabela firme, embora seu coração pulsasse com terror. A fera a conduziu para dentro. Diferente do que imaginava, não havia escuridão total. Candelabros iluminavam corredores cobertos por tapeçarias antigas, mas nelas, em vez de cenas de batalhas ou reinos gloriosos, estavam retratadas figuras femininas em agonia, como se gritassem por socorro. Isabela percebeu que os olhos das figuras pareciam segui-la.
Algumas até moviam levemente os lábios, murmurando palavras que ela não conseguia decifrar. A cada passo, sentia que não estava apenas caminhando em um castelo, mas em um sepulcro. A fera lhe ofereceu um quarto luxuoso, com roupas, joias e uma cama macia. Mas Isabela não conseguia dormir. Havia sussurros vindo das paredes, como lamentos femininos. Às vezes, uma sombra passava em frente à porta, mesmo quando trancada. Nos dias seguintes, a fera mostrava-se contraditória. Às vezes, oferecia banquetes e falava com voz quase gentil. Outras vezes, sua fúria emergia e ele destruía móveis com as garras diante do menor desagrado. Mesmo assim, Isabela notava algo estranho. A fera jamais comia. Ele apenas observava, como se o simples ato de vê-la se alimentar o nutrisse. Certa noite, Isabela sonhou com mulheres caminhando pelos corredores do castelo, todas jovens e belas. Mas quando ela se aproximava, seus rostos se desfaziam, revelando caveiras cobertas de sangue. Ela acordou com gritos, mas percebeu que não era apenas sonho. Havia vozes reais. Seguindo o som, chegou até uma porta trancada. O sussurro aumentava dali. Tentou forçar a entrada, mas a fera apareceu repentinamente, com os olhos brilhando. "Nunca ouse atravessar essa porta", rugiu, agarrando-a pelo braço. Isabela, porém, notou que atrás da porta havia correntes e manchas escuras escorrendo pelo chão. O cheiro era inconfundível, ferro e carne apodrecida. Com o tempo, a jovem começou a perceber que sua própria imagem refletida nos espelhos do castelo estava mudando. Seus olhos pareciam mais fundos, sua pele mais pálida, como se estivesse perdendo vitalidade a cada dia. A fera, em contrapartida, parecia mais forte, mais jovem em seus traços monstruosos, como se alimentasse-se secretamente de algo invisível. Isabela começou a desconfiar que não era prisioneira apenas de um monstro, mas de um ritual. Uma noite de lua cheia, Isabela acordou com passos em seu quarto. A porta estava entreaberta. Na penumbra viu a fera curvando-se sobre ela, inalando sua respiração enquanto ela dormia. "Tão doce, tão pura", murmurava ele, sem notar que ela acordara. Isabela fingiu dormir. A criatura saiu, mas o medo cresceu dentro dela. Ele não queria apenas companhia, queria algo mais profundo, algo que drenava sua própria essência. No dia seguinte, fingindo curiosidade, Isabela perguntou: "Por que eu? Entre tantas mulheres no mundo, por que escolheu justamente a mim?" A fera sorriu, revelando presas afiadas. "Porque apenas as mais belas têm energia suficiente para manter a eternidade." As palavras a gelaram. Eternidade? Ele estava se sustentando dela? Isabela fingiu calma, mas decidiu descobrir a verdade, custasse o que custasse. Na noite seguinte, conseguiu enganar os guardas encantados, armaduras que se moviam sem ninguém dentro, e esgueirou-se até a porta proibida. Com uma chave roubada do cinto da fera, conseguiu abri-la. O quarto era um salão escuro, com altares cobertos de ossos femininos. Em cada parede havia retratos realistas de jovens belas e, sob cada retrato, urnas contendo cinzas. O fedor de morte era insuportável. No centro, um espelho enorme refletia não a sala, mas um abismo cheio de almas femininas, todas gritando, puxando as mãos para fora como se implorassem por libertação. Isabela reconheceu algumas delas. Eram as figuras das tapeçarias. Antes que pudesse fugir, a fera surgiu atrás dela. "Você não deveria ter visto isso", disse com voz calma, mas letal. "O que é tudo isso?", gritou Isabela chorando. "Minha juventude, minha eternidade. Cada bela que passa por este castelo me oferece sua vida. E agora chegou sua vez." Ele se aproximou, mas Isabela correu pelo corredor, tropeçando em correntes e ossos. A criatura rugiu, as paredes tremeram e as tapeçarias ganharam vida tentando segurá-la. Desesperada, entrou em uma biblioteca antiga e empurrou uma estante para barrar a porta. Nos livros encontrou registros escritos em caligrafia sombria. Eram diários do príncipe.
Descobriu a verdade. Séculos atrás, o príncipe fizera um pacto com entidades sombrias. Em troca de beleza eterna, precisaria sacrificar o sopro vital das mulheres mais belas que encontrasse. Com o tempo, sua forma humana fora corrompida, tornando-se fera, mas a essência permanecia, um predador disfarçado de príncipe. O pacto dizia ainda que, quando completasse 100 almas, poderia retornar à sua forma original. Isabela percebeu que, pelo número de nomes registrados, ela seria a 100ª. A porta da biblioteca foi arrombada. A fera entrou, os olhos ardendo como brasa. Agora entendes, minha bela. Você é o último elo. Quando tua vida for minha, voltarei a ser príncipe. Isabela recuou, mas ele a encurralou. Suas garras roçaram seu pescoço. O cheiro de enxofre tomou o ar. E ao contrário do que dizem os contos, minha felicidade não é o amor verdadeiro, é a morte da inocência. Ela fechou os olhos, esperando o golpe, mas uma das tapeçarias caiu do teto, revelando uma passagem secreta. Isabela correu, aproveitando a distração. A fuga a levou à catacumba sob o castelo. Ali havia caixões de vidro, cada um contendo corpos de mulheres jovens, preservadas como bonecas. Algumas ainda tinham lágrimas congeladas no rosto. De repente, as pálpebras de uma delas se moveram. "Ajude-nos", sussurrou, antes de sua boca se encher de sangue e ela silenciar. Isabela quase enlouqueceu. A fera desceu atrás dela, rugindo, mas à medida que a perseguição avançava, algo mudou. As almas aprisionadas começaram a se manifestar, atrapalhando-o. "Ele não deve absorver mais nenhuma", gritavam. Com medo, Isabela correu até uma cripta onde havia um altar coberto por correntes. No centro, um grimório antigo pulsava como se fosse vivo. Ela entendeu que aquele livro era a fonte do pacto. Pegando o livro, começou a ler em voz alta, mesmo sem entender a língua. As paredes estremeceram e a fera gritou, debatendo-se como se estivesse queimando. "Pare!", rugiu ele em voz que parecia 10 homens ao mesmo tempo. "Esse poder não te pertence." Mas Isabela continuou e o corpo dele começou a se transformar. A pele monstruosa foi se desfazendo, revelando um homem de beleza sobrenatural. Alto, de cabelos negros e olhos penetrantes, agora vestido como príncipe. Mas havia algo horrível em sua perfeição. Parecia mais uma estátua viva do que humano. "Vês?", disse ele sorrindo. "Este é meu verdadeiro eu, um príncipe eterno, mas sem tua vida não posso mantê-lo." Ele avançou, agora sem garras, mas com mãos de ferro. Tocou o rosto de Isabela e ela sentiu sua energia sendo drenada, como se sua alma fosse puxada para fora. Aos poucos ela se via no espelho do altar. Seu reflexo estava murchando, envelhecendo em segundos. O príncipe sorria, rejuvenescendo mais a cada instante. Com as últimas forças, Isabela cravou as unhas no grimório e rasgou suas páginas. Um clarão envolveu a sala e as almas femininas aprisionadas explodiram em gritos de libertação. O príncipe caiu de joelhos urrando enquanto seu corpo se despedaçava entre o belo e o monstruoso. "Maldita!", rugiu, antes que sua face rachasse como porcelana, revelando uma caveira por baixo. O castelo começou a ruir. As tapeçarias queimavam sozinhas. Os caixões de vidro estouravam, libertando fumaça negra. Isabela correu por corredores que se desmanchavam, até conseguir sair para a noite fria. Atrás dela, o castelo desabou como se nunca tivesse existido. O silêncio da floresta voltou. Isabela caiu de joelhos, chorando, mas ainda viva. Nos dias seguintes, retornou à vila. Ninguém acreditava totalmente em sua história, mas todos notaram que o castelo havia desaparecido. Alguns até acharam que tudo não passara de um pesadelo coletivo. Porém, Isabela sabia a verdade. O príncipe não havia morrido. O pacto fora apenas interrompido. Ele voltaria a caçar em outro lugar, em outra forma. E cada vez que olhava para os espelhos, Isabela via atrás de si um vulto, como um homem belo demais para ser real, sorrindo na escuridão. Às vezes, à noite, ouvia sua voz em sonhos.
Ainda és minha, teu coração me pertence. Ela acordava suando com marcas roxas no pescoço, como se mãos invisíveis a tivessem tocado. O mal não havia terminado, apenas adormecido. A vila, antes segura, começou a registrar desaparecimentos de jovens mulheres. Ninguém sabia explicar, mas Isabela tinha certeza. Ele havia encontrado outra forma de se alimentar. Cada noite, uma nova rosa vermelha surgia no jardim de sua casa, fresca e brilhante, mesmo fora de estação. Ela sabia o que significava. Era a marca dele, lembrando-lhe de que o pacto ainda a prendia. Isabela tentou fugir para outras cidades, mas sempre que chegava, via a mesma rosa diante de sua porta. O príncipe a seguia invisível, como uma sombra eterna. Os sonhos tornaram-se mais vívidos. Ele surgia, às vezes, em forma de fera, outras como príncipe, mas sempre dizendo as mesmas palavras. Tua juventude é minha, não podes escapar. Aos poucos, Isabela percebia que, mesmo sem contato direto, estava envelhecendo rápido. Seu rosto já não tinha o mesmo frescor. O príncipe estava sugando-a à distância. Ela buscou padres, feiticeiros, curandeiros. Todos disseram a mesma coisa. Não há como quebrar um pacto feito em sangue. Apenas o portador do pacto pode encerrar sua eternidade. Desesperada, Isabela voltou às ruínas do castelo, mas não encontrou nada além de pedras queimadas. Ainda assim, o cheiro de rosas pairava no ar. Ao olhar para a lua cheia, ela viu a sombra dele refletida no céu. A mistura de fera e príncipe, sorrindo como quem aguarda o momento certo. Ela gritou, mas sua voz ecoou sem resposta. Sabia que, cedo ou tarde, ele viria buscá-la de vez. E o que mais a aterrorizava não era a morte, mas a eternidade. Pois ao absorver sua vida, ele a prenderia junto às outras 100, em gritos e escuridão, dentro do espelho amaldiçoado. A cada noite, Isabela via esse destino mais próximo. Suas mãos tremiam, seus olhos ardiam, e em seus sonhos ela já se via refletida no espelho, ao lado das demais almas clamando em desespero. Não havia final feliz, não havia salvação. Apenas o ciclo eterno de um príncipe que jamais conheceu amor, apenas fome. Isabela deixou de lutar, apenas aguardava, pois sabia que resistir só atrasaria o inevitável. Ele viria, e quando viesse, nada o impediria de tomar o que queria. E assim, a lenda da Bela e da Fera não foi sobre amor e redenção. Foi sobre sangue, juventude roubada e um príncipe maligno que atravessa os séculos, sempre em busca da próxima Bela para manter-se eterno. Se você chegou até aqui, é porque sobreviveu à maldição desta história. Mas cuidado, talvez a fera ainda esteja observando você. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perderá os próximos segredos sombrios que eu vou revelar.